senhor, aí, doutor. eu queria aproveitar aqui para a gente responder a pergunta da dona Joana Dark, que ela veio realmente para poder... Vamos lá, vamos cuidar disso. Inclusive, Karen, o problema da dona Joana Dark realmente acho que é um problema de... Ela está precisando de uma assistência mais psicóloga na parte para ela mesmo, porque ela está passando uma barra grande. Então, eu estou colocando aqui, eu vou puxar devagarzinho para vocês lendo aí, enquanto eu puxo. Deixa aí, Caco, você quer que eu leia, a professora Raquel lê, a Karen lê, como você prefere? O senhor pode ler, meu doutor, eu vou puxando aqui. Vou ler didaticamente para todos entenderem. Boa tarde, prezados. Sou Joana Dark, mãe e procuradora legal de um filho de 41 anos, aposentado por invalidez pelo INSS. Ele é portador de deficiência múltipla, orgânica, física e psiquiátrica, além de comorbidades gastrointestinais a nível cirúrgico. Observação importante: meu marido cometeu suicídio, portador dos mesmos problemas de saúde. Preciso saber sobre os tipos de curatela, é um processo gratuito ou pago, demora quanto tempo para sair, irreversível, total ou parcial, existem prós e contras, quais as consequências, tipos e limites de inclusão social. Eu vou parar um pouco por aqui, porque a segunda parte eu acredito que é com a professora Karen. A primeira parte também é com a professora Karen, eu só vou me meter aí porque tem uma questão legal envolvida, eu peço para a professora que me corrija caso eu me equivoque em alguma coisa. Caco, por favor, retorna algumas linhas. Não, nem tanto, eu quero ler esse parágrafo aí. Precisamos saber sobre os tipos de curatela que mais... Me mostra esse parágrafo inteiro. Não, Caco. Isso aí. Tipos de curatela. Existe a curatela provisória e definitiva. Quando o seu representante legal, o pai, a mãe, entra com um processo de interdição, o juiz, se estiver convencido de que aquela pessoa não tem condições de exercer os atos da vida civil, os atos que são inerentes a qualquer maior de idade, por exemplo, abrir uma conta no banco, gerir a própria vida, tomar as próprias decisões, que ele não tem discernimento para isso, o juiz pode sequer esperar a perícia médica. Ele fala, não vou esperar nem a perícia médica, vou decidir agora. Muitas vezes, numa audiência de justificação, o juiz ouve o interditado antes, mas ele pode sim, ele tem a prerrogativa de proferir uma liminar, uma tutela de urgência, para decretar a curatela provisória. Volta na pergunta, por favor, Caco, que a gente tem que ler o resto. A curatela de provisória pode se tornar definitiva em sentença. Depois de realizada a perícia médica em juízo, um perito nomeado pelo juiz, muitas vezes não só um psiquiatra, mas também um assistente social que vai fazer um estudo social na residência do curatelado. Munido desse laudo, desse parecer, para de rolar a tela, Caco, desse parecer, o juiz vai proferir a sentença. Caco, por favor, para de rolar a tela, volta lá ao parágrafo. Eu achei que você ia rolar essa tela. Eu tô aí. O juiz, munido do laudo pericial, vai proferir a sentença e, se for o caso, vai decretar a curatela definitiva. O termo de curatela provisória costuma durar 1 ano, tem que ser renovado. Curatela definitiva, apesar do nome definitiva, é bom que se atente ao prazo que o juiz consignar. Se ele não consignar nada ali, se apenas escrever definitivo, vale para sempre. E veja, a ação de interdição é uma ação de Estado, depende do estado das partes, das condições das partes. Ela pode ser revista a qualquer tempo, é que nem uma ação de alimentos. Não faz coisa julgada material. Transita em julgado, mas pode ser reaberta a questão a qualquer momento. Vamos supor, se o curatelado acreditar que foi injustiçado, eu fui interditado, mas não mereço, ele tem o direito de procurar ajuda, procurar a justiça para exercer o seu direito de livre-arbítrio, tomar as próprias decisões, e o juiz, assessorado por um perito ou mais peritos médicos, vai decidir se aquela pessoa realmente tem discernimento para decidir sobre a própria vida. Ambas as coisas são difíceis, tanto a interdição quanto a revogação da interdição. Eu tive uma professora mestre de direito civil que costuma dizer que a interdição é a morte civil. Por quê? Porque a pessoa deixa de ter 90% dos direitos inerentes à sua cidadania. Demora para sair? Depende do caso. Demora para sair? Pode demorar, porque depende do juiz, do cartório. Eu não conheço uma curatela parcial, não tive nenhum caso até o momento, porque ou a pessoa ela pode comandar a sua vida,
ou ela não pode comandar. Pode deixar, Caco, na tela, porque eu vou seguir também, isso é muito importante. Ou ela comanda a vida dela, ou ela não comanda, né? Você retirar partes dos direitos é estranho, judicialmente, né? Ou ela não consegue. Nós estamos falando de direitos civis, tá? Lá embaixo, depois eu vou falar de inclusão. Quanto tempo demora? Se o processo é pago ou gratuito, isso depende muito da renda familiar, tá? Ele pode ser gratuito e ele pode ser pago. Na hora que você entrar, contratar o doutor Tiago para fazer um processo de interdição, se você tiver direito, você vai pagar o doutor Tiago, ele vai cobrar X. Se você provar para o doutor que você não tem e ele for ligado à justiça gratuita, então vai entrar pela OAB, pela justiça gratuita, e você não paga. Falei bobagem, doutor? É isso aí, né? É isso mesmo. É que eu estava lendo outra coisa que me perdoe. É exatamente isso. Essencialmente, deve ser um processo gratuito. A defensoria está aí para isso, né? A não ser que seja uma pessoa não beneficiária da justiça gratuita, uma pessoa com renda elevada. Com renda superior. Tem que pagar custas judiciais, despesas e existe prós e contras? É lógico que existe prós e contras. Isso depende muito do caso. No caso, eu vou falar do meu filho. Meu filho tem deficiência mental profunda, uma síndrome genética rara, deficiência mental, auditiva, visual, física, limitação motora, mobilidade reduzida. Ele tem todas as deficiências. Ele tem uma síndrome. Ele é um menino não, ele é um jovem, seria um jovem de 29 anos, mas ele tem deficiência também no hormônio do crescimento, ele não cresce, ele aparenta uma criança de 12 anos, tá? O meu filho, eu não tenho contra nenhuma, eu não interditei ele até semana passada. Olha que incrível, eu estou passando por esse processo de interdição. Eu nunca senti, mesmo sendo diretora do Departamento da Pessoa com Deficiência de Peruíbe, eu nunca senti a necessidade de entrar com a interdição do menino, porque o menino simplesmente não tinha vida civil. Eu tinha eu tenho o pátrio poder, certo? E eu sempre fiz tudo o que é possível. Ele tirou CPF, eu, junto ao juiz do cartório eleitoral, fiz um processo, provei que ele era incapaz, então nós conseguimos tirar o CPF. Junto à Previdência Municipal, eu fiz um outro processo, passei por um perito da Previdência, eu provei que ele é incapaz. E como ele não tinha vida civil, e eu não sou milionária, não tenho bens, não tenho nada, eu não precisei fazer nunca interdição. Então, o prós e o contra, eu estou nesse pedaço, tá? Então, eu não senti a necessidade de interditar o meu filho por nada, porque ele não tinha uma vida civil, né? Teve algumas questões que eu fui impedida de acionar por causa disso. Por exemplo, eu quis comprar fralda pelo programa Farmácia Popular do Brasil, ok? O meu filho tinha que me dar uma procuração. Ele não tem essa capacidade. E eu não podia, sem a interdição, assinar por ele. Então, eu fui impedida de utilizar esse direito, porque eu não tinha interdição. Tá? Mas o desconto da farmácia era muito mais caro do que propriamente que eu ia pagar para o advogado. Então, eu não fiz questão. Então, existe alguns prós e os contras, dependendo do caso. Então, eu tinha optado por não fazer. Porém, agora, o genitor do meu filho faleceu e deixou pensão. E para ele ser privilegiado por essa pensão que o pai deixou, ele precisa ser interditado, porque ele não tem capacidade de ter uma vida civil. Vigente para ele ir pegar o dinheiro que o pai dele deixou para ele. Então, eu fui obrigada. Então, os prós e os contras dependem muito da situação da pessoa com deficiência, tá? De como é essa deficiência, de qual deficiência que nós estamos falando, e principalmente, essa interdição é ligada aos casos de deficiência intelectual, tá? Uma pessoa que
não anda, ela pode ter uma vida civil. Uma pessoa que não escuta, ela pode ter uma vida civil. Uma pessoa que não enxerga também pode ter uma vida civil.